E aí, Nerd Trunks, se você é daqueles que fica zoando o Aquaman só porque ele tenta falar com as sardinhas enlatadas no supermercado, já viu isso na Cartoon, né? Você vai ver que o cara não é esse trouxa, não. Bora ver isso. A nova era da DC tem sido assim, especialmente generosa com Aquaman. Ele já tem a sua própria série e também se tornou, há muito tempo, né, um dos principais membros da Liga da Justiça. E os escritores ainda prometeram que vão melhorar ainda mais as histórias do Aquaman. Mas apesar desse sucesso recente do Aquaman, né, ainda existem algumas pessoas que pensam que o Aquaman é um covarde, um cara com nenhum outro poder além de, sei lá, respirar debaixo d'água e conversar com peixe. Eu acho show você poder conversar com tubarões, né? Isso é um erro rude, cara. Aliás, foi uma zoeira do Cartoon Network que destruiu alguns dos meus heróis de infância preferidos, como, sei lá, próprio Aquaman. Ah, tá. E ele dividiu sanduba de atum comigo. Na real, você tá comendo atum? Sinistro. O Space Ghost, o Homem-Pássaro. Foi uma zoação total, né, cara? E o Aquaman ainda foi zoado no desenho, ainda é zoado, né? O desenho do Bob Esponja lá com Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, né? Fala sério, sacanagem. E lembrem-se, fiquem no caminho do mal. O que é isso? Fiquem longe do caminho do mal. Oh, mas o que é o mal, hein? Mas não é bem assim, né, cara? O Aquaman tem se mostrado um herói casca grossa, capaz de encarar toda a Liga da Justiça sozinho. Então bora dar uma olhada nas 10 razões para se respeitar o Aquaman. 1. Ele faz mais do que falar com peixes. A telepatia do Aquaman também pode influenciar seres não aquáticos de forma sutil. Ele não pode ler a mente e se comunicar telepaticamente, ok, com as pessoas normais, né? Tudo bem. Mas em algumas aventuras ele lançou sugestões hipnóticas, sabe? Tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por exemplo, uma vez ele causou uma convulsão no inimigo, cara, simplesmente se concentrando. O ataque mental que ele desencadeou, no caso foi em Kordax, foi tão intenso que o cara teve que se suicidar para acabar com aquela convulsão que ele estava tendo. Então bora falar da força dele, né? Muita gente acha que ele é fraquinho. Teve uma vez que ele segurou um prédio em chamas de 10 andares por vários minutos até os bombeiros conseguirem evacuar todas as vítimas. Nos 952 ele levantou um navio cruzeiro, saca? Sabe, tipo esses navios que o Roberto Carlos canta e ninguém nunca viajou, né? Sabe qual é, né? Ah, mas o Flash tem um soco da massa infinita. Pode crer, no Flash chega e dá um soco no navio e mata logo, explode tudo, porra toda. E, se você não tá satisfeito, ele jogou um navio cargueiro dentro da água ou então levou um submarino afundado pra superfície. Tá aí as imagens pra vocês acompanharem. E agora, cara, Tocha Humana faz isso? Consegue levantar o submarino? Pô, também é sacanagem, eu sei, tô zoando, brincadeira. Ele pode criar tsunamis gigantes, deslocando milhares de baleias e pode conter tsunamis e furacões. Pô, só isso aí já é um feito absurdo. Aí você soma nisso aí os anos que ele tem de experiência de combate e o fato de que ele não se intimida com derramamento de sangue. Ou em matar qualquer inimigo, né? Ao contrário de Superman e Batman. E você tem o quê? Um guerreiro letal. 2. Ele é mais rápido do que você pensa. Aquaman é lento? Tem velocidade razoável, talvez? Não, senhor, cara. Aquaman nasceu com uma série de outras habilidades. Como nadador, ele chegou a uma velocidade máxima de 1000 nós, o que seria cerca de 515 metros por segundo, e se lançou a 18 metros no ar a partir da água. Cara, essa força significa que ele pode, por exemplo, facilmente levantar um carro e jogar ele como se fosse uma bola de futebol. Aquaman já demonstrou velocidades absurdas, tanto dentro como fora d'água. Dentro da água ele já conseguiu nadar mais rápido que um jato supersônico, sem qualquer tipo de esforço. O cara foi sentindo na boa. Fora d'água, tá achando que é só dentro, né? Ele foi capaz de alcançar a Mulher Maravilha já nos 952, cara, saltando toda a cidade num único pulo. Cara, foi um pulinho do chão para um prédio e do prédio ele atravessou toda a cidade num outro pulo. 3. Reflexos e resistência. Aquaman tem os reflexos mais rápidos até do que a própria velocidade dele. Vai entender. Tem muito personagem por aí que se dá mal contra um laser, né? Mas o Aquaman consegue bloquear não só um disparo, mas vários disparos ao mesmo tempo, só com o tridente. Dá uma olhadinha na imagem aí. Aliás, cara, esse tridente dele serve pra tudo, serve até pra enrolar miojo. Ele consegue até se esquivar e ainda reagir dos disparos do Black Manta. Armas de fogo automáticas só causam arranhões. Os sentidos dele são reforçados, cara. Os olhos são capazes de ver na escuridão completa. 4. Ele viaja pelo tempo e espaço. Algumas pessoas que não leem as histórias dele pensam que o Aquaman só manda bem debaixo d'água. Ok. Em primeiro lugar, essa é uma lógica bizonha quando você considera que o Rei dos Sete Mares tem total liberdade
para patrulhar, explorar e defender mais 70% do planeta. Em segundo lugar, não é verdade, porque desde a sua criação, cara, o Aquaman teve aventuras frequentes ao longo do tempo e do espaço. Como assim? Escuta essa, teve um inimigo que mandou ele pra Grécia Antiga. Lá o Aquaman foi adorado como um deus, né? Ajudou lá com grandes batalhas, até finalmente conseguir ir pra casa. Teve ainda outra viagem que levou ele pro planeta Netuno no século 853, onde ele participou de um tipo de Olimpíadas Interplanetárias, né? Salvou todo o planeta de uma ameaça alienígena. Então, cara, enquanto assim, super-heróis aí caçam ladrõezinhos de carro, né? Assaltantes de banco, traficantes, drogas, o Aquaman vai muito mais além do que isso. O Aquaman costuma enfrentar, por exemplo, os deuses da noite, né? Que são os demônios ancestrais que tentam toda hora invadir o planeta através de portais escondidos. Basicamente, ele enfrenta Tun-Hu uma vez por ano e ganha, cara, sempre. 5. Ele lida com perda real. Aquaman e Mera, né, que é a mulher dele, a ruiva gata, por sinal. Aliás, peixe, sei lá. Bem, o casal tinha um filho, Arthur Jr., e ele era um garoto até boa pinta, né? Com poderes que foi um, assim, ponto brilhante na vida de Aquaman durante anos. Então o vilão Manta Negra levou o menino como refém e, infelizmente, Aquaman não foi capaz de salvar o garoto a tempo. A perda do filho levou à dissolução do casamento e Mera saiu da vida do Aquaman por algum tempo. Achou pouco, cara, que é outra perda. Então escuta essa vai ser boa. Anos mais tarde, bem depois disso aí, o vilão Charybdis enfiou a mão do Aquaman num rio infestado de piranhas. É piranhas o peixe, tá? O Aquaman pode se comunicar com os peixes, ok, mas não pode controlar eles, e a mão dele virou carne moída. Mas em vez de se considerar um deficiente, meu Deus, minha mão, ele emendou um arpão no pulso, né, cara? Tipo um Capitão Gancho, saca? Só que bem mais irado. Mais tarde, esse arpão foi substituído por uma versão mecânica, né? Que podia girar com uma broca, ser arremessada, descarregar uma corrente elétrica. Cara, ou seja, ele usou a lesão dele como oportunidade para se tornar ainda muito mais perigoso. Já pensou, por exemplo, cara, o professor Xavier com uma cadeira de rodas high-tech, lançadora de raios propulsores, ou até, de repente, sei lá, uma cadeira de rodas que virasse um exoesqueleto high-tech? Pois é, os caras não fazem isso aí. O Aquaman já aproveitou a lesão dele. 6. Ele comanda exércitos. Aquaman foi aclamado como rei de Atlântida. Todo mundo sabe disso. E isso já foi visto e revisto em várias HQs que já confirmaram realmente que ele é o herdeiro legítimo do trono de qualquer maneira. Assim que isso aconteceu, ele passou a reger uma sociedade onde a tecnologia e magia às vezes são a mesma coisa. Então, uma nação subaquática que nunca foi totalmente conquistada por forças externas, né? Como o rei do povo de Atlântida, Aquaman é o protetor de mais de 15 mil estados submarinos, com áreas vizinhas em todos os continentes do planeta. Onde que eu quero chegar, cara? O cara consegue chegar com o exército dele inteiro, gigante, em qualquer lugar da Terra. Logicamente pelo oceano, né, cara? Ele não vai chegar em Goiás, pô. Os soldados atlantes do Aquaman são várias vezes mais fortes que os seres humanos, e as armas que eles usam são diferentes de tudo conhecido pelos militares da superfície. A única razão do porquê ele ainda não conquistou a Terra inteira é porque a maioria dos atlantes, e logicamente o Aquaman, né, cara, eles não são motivados por conquista ou ganância. Agora pega todo o alcance marinho e soma nisso aí o poder que ele tem de telepatia marinho, né, cara? Com isso o poder dele cresce, né, cara, exponencialmente, tá dobrando, triplicando. Você tem ideia, cara, de quantas formas de vida existem no oceano? A gente não conhece o oceano inteiro, né? Parece que a gente conhece o quê? 10%, 20%? Então todos esses seres eles vão ouvir o chamado Aquaman, incluindo tubarões, lulas, kraken, sei lá, ninguém sabe o que tá lá embaixo, né, cara? Todos eles vão ouvir, né? E criaturas que o povo nunca viu. Aquelas das profundezas mesmo, né? Por exemplo, quando o Aquaman teve acesso negado a um prédio do governo e ainda por cima foi insultado, né, debochado, ele respondeu enviando várias baleias azuis, que são os maiores mamíferos da Terra. Ele mandou essas baleias numa onda gigante, cara, que provocou logicamente uma enchente na cidade inteira e derrubou as portas desse prédio do governo. Vai, meu irmão, deboche do cara agora, vai. 7. Ele brincou com animais aquáticos perigosos ainda quando criancinha. Enquanto tu tá aí, né, com um peixinho no aquário redondinho, o cara tá lá montando em tubarões, né, megalodon, sei lá, aqueles bichos pré-históricos dele lá. Isso aconteceu por causa da educação que ele teve, né, que o pai dele colocava ele em situações de perigo para que ele acabasse se acostumando com esse tipo de situação, né, para que ele aprimorasse o seu dom de telepatia marinha. Ou seja, foi dali que ele aprendeu a se comunicar com seres aquáticos. Aquaman foi colocado num tanque com alguns peixes espada mal-humorados, isso tudo quando criança, né? E teve que convencer os peixes que ele não era uma ameaça, porque
se ele não fizesse isso, o corpo dele ia virar uma peneira. E funcionou, cara. Ele cresceu com peixe no estilo enguias elétricas, polvos, enfim. E acabou se acostumando com essas criaturas e perdeu o medo delas. Porque ele sabia que ele ia conseguir convencer essas criaturas a não atacar mais ele. Então ele mesmo se tornou tão confortável com tubarões que já montava neles tipo cavalos, né, quando ele era criança. 8. Ele fundou a Liga da Justiça. Cara, a verdade é que sempre que você pensa em Liga da Justiça, vem na cabeça quem? Flash, Superman, Batman, Mulher Maravilha, às vezes vem até o Lanterna também, né? E o Aquaman, cara? O Aquaman tava lá, cara, pra ajudar a fundar a equipe original. E fez parte da equipe em várias formações, cara. Ele teve lá nas lutas contra os tiranos intergalácticos, né, como Kanjarro, Despero, Starro, o Conquistador. Ele lutou ao lado de Superman e da Mulher Maravilha contra os Anjos Guerreiros, renegados, né? E salvou o planeta e toda a realidade da destruição completa. Várias vezes. Teve um momento que a Liga ficou muito grande, cara. E muitos membros, assim, foram ficando menos confiáveis, né? Foi aumentando o tamanho e a gente começa a desconfiar mais. Então isso abriu uma brecha para uma raça alienígena conhecida como Debris. Eles fizeram um ataque furtivo bem sucedido na Terra, né? Passando fácil pela detecção da Liga e destruindo a base principal. A maior parte do mundo e todos os seus super-heróis estava sob controle mental, né, dessa raça alienígena Debris. Só o Aquaman e alguns outros ainda estavam livres desse controle, né, com livre-arbítrio. Então, em vez de existir, Aquaman levou um pequeno grupinho numa missão contra os inimigos, libertou o planeta inteiro e depois ainda reformulou a Liga da Justiça numa nova equipe onde ele era o líder. Ainda perguntaram pra ele como ele sozinho, mais um grupinho de heróis conseguiram dar conta de uma força invasora inteira, cara. A resposta dele foi show. É o que fazemos. 9. Ele não tem tempo pra baboseiras. Cara. Aquaman, cara sarcástico, ok. Quer ver só? Quando o mestre do oceano declarou que iria matar o rei e se tornar o novo governante de Atlântida e dos mares, Aquaman cagou pra isso e disse, ok. Mas primeiro o mestre do oceano ia ter que se apresentar a cada peixe e explicar que ele, não Aquaman, né? Tava agora no comando e em seguida ele teria que lidar com a vingança de toda a Atlântida, inclusive com a rainha ruiva, né? Super poderosa. Obviamente o mestre do oceano desistiu sem nem tentar. Mais um, cara. Quando a Terra foi invadida e aterrorizada pelo sindicato do crime, Aquaman confrontou um dos membros mais mortais do grupo, o Anel Energético, né? Esse vilão é uma duplicata maligna do Lanterna Verde e também carrega uma das armas mais power de todo o universo no dedo. Depois que o Aquaman chamou o vilão de idiota covarde, o Anel Energético sorriu, imaginando que podia facilmente derrubar o cara, né? Que só tinha um arpão no pulso. Deve ser fácil derrubar um cara só com um arpão no pulso, né? Foi quando o Aquaman espetou o Anel Energético no antebraço dele, eletrificou o cara e ainda deu um soco na cara do idiota. Flawless Victory. 10. Ele enfrentou deuses e socou a morte. Aquaman enfrentou Tritão várias vezes, cara. Mais um ser dimensional de poder, assim, incrível, que era adorado como um deus pela Grécia Antiga e que é o pai de ninguém menos do que o próprio Poseidon. Tritão nunca gostou do fato que Aquaman é considerado o rei dos sete mares, né, pelo mundo moderno, e tenta humilhar ele sempre que pode. Em uma história, cara, Tritão trancou o pai dele, Poseidon, no Hades, que é o mundo pós-vida, né, do panteão grego, e em seguida lançou o caos na Terra. Aquaman confrontou Tritão e depois enganou o deus, né, acabou sendo enviado para Hades, esse mundo pós-vida. Mas aí que tá, cara, em vez de ser levado pro mundo dos mortos, né, por Caronte, que é aquele barqueiro do rio Estes, aquele cara que rema, né, pra levar a galera pro mundo dos mortos, Aquaman tinha um plano diferente. Ele socou Caronte, o que o cara fez, cara? Socou o cara que tava no barco, o cara não fez nada, né? Pegou o barco do cara, bateu nele de novo com o barco, espancou o cão demônio de 3 cabeças, Cérebro, e depois disso, cara, convenceu o Hades a libertar ele e Poseidon. Aí, já de volta à Terra dos Vivos, cara, Poseidon ajudou a derrubar Tritão, lógico, e depois deu pro Aquaman o seu famoso tridente como uma lembrança, né? Acreditando que o herói foi mais nobre do que aqueles que se dizem deuses. Tudo em um dia de trabalho. Aí, botando inveja até no Hércules, né? Nerd, cara, e com certeza o Aquaman tem muito mais feitos. Então, logicamente, a galera da zoação vai continuar zoando o Aquaman. Vai ter uma galera que vai começar a ver ele de forma diferente, né? Porque o Aquaman realmente tem muito feito. Não dá pra colocar num vídeo só. O Aquaman tem uma história gigante na DC. Então, pra gente fazer um vídeo só dele com face, a gente ia ficar muito tempo. Teria que ser muita pesquisa, muitos scans pra vocês. Então, espero que esse vídeo sirva de referência pra toda vez que alguém zoar o Aquaman, você mostra esse vídeo pra ele. Vamos agora ver o que vocês perguntaram durante a semana. O Leonardo Araújo
Você disse que o Mestre Kami seria esfolado, mas quem iria fazer isso? Leonardo Araújo, com certeza. Se fosse realmente o Mestre Kami, ia ser difícil qualquer um esfolar ele, né, cara? Mas a gente pensa em algum velho safado aí, cara. Se fosse um velho safado igual o Mestre Kami, pô, meu, o nego já teria feito ele de boneca dentro da prisão. O Hold Cross. Ei, Peter, me tira uma dúvida. Se o Pika, o One Piece, tem a fruta da pedra e por isso consegue se fundir na mesma, a Terra, Marvel, que controla Terra, Pedra, poderia controlar o Pika enquanto ele está fundido à pedra? Me tira essa dúvida, por favor. E ótimo canal, valeu. Valeu, Hold Cross. Hold Cross, essa dúvida é de muita gente. Muita gente pergunta, né? Se, por exemplo, o Gaara poderia controlar a areia do Homem-Areia ou do Crocodile. Se o Homem de Gelo, por exemplo, poderia controlar a água do Homem Hídrico. Enfim, tem várias coisas. Se o Pyro poderia controlar o Tocha Humana ou vice-versa. Se o Ace poderia controlar o Natsu ou vice-versa. Eu acho assim, cara. Quando a gente faz um crossover, cada um no seu quadrado, sacou? Eu acho que, por exemplo, nesse caso que você falou, o Pika, ele se controla. É a mesma coisa do Crocodile. Eu não deixei o Gaara, por exemplo, naquela luta Gaara-Crocodile. A gente não chegou a esse ponto do Gaara controlar a areia, né, do Crocodile, porque isso seria injusto. O próprio Crocodile controla a areia dele. Apesar de que o âmbito de areia do Gaara, não sei, de repente poderia controlar, mas a gente não chegou nesse ponto. É muito difícil pra gente pensar nisso. Mas, por exemplo, num chute, eu diria, por exemplo, assim, numa análise rápida, que o Iceman, o Bob Drake, ele controlaria, por exemplo, o Homem Hídrico, porque ele é muito mais poderoso, né, cara? Um X-Men nível ômega. E, por exemplo, o Tocha Humana poderia controlar o Pyro, não vice-versa. Né? Na verdade, ele ia fazer o Pyro virar Torresmo, porque a diferença de poder é muito grande. Então a gente tem que ver isso, cara. Quem tem mais poder, né? Aí essa a gente poderia chegar num consenso. Bruno Fernandes, Peter, por que você fica o tempo todo mexendo os ombros? Putz, só me faltava essa, cara. Primeiro é porque meus olhos estão vermelhos. Agora que eu tô mexendo os ombros, pô, eu vou ficar como assim, cara? Pô, eu tenho que me mexer, cara. Que raio de pergunta é essa? Eu tenho que mexer. Não sei como é que eu vou fazer, então. Pergunte-me como. O que é um arauto? Pergunte-me como, cara. No dicionário normal, eu não sei. Imagino que arauto seja a mesma coisa que o arauto da história dos quadrinhos. Aquele cara que, né, cara, vai procurar o terreno, vai mandar uma mensagem, enfim. Acho que vem das antigas isso, né? Na ficção, por exemplo, o arauto, a gente vê muito os arautos do Galactus, por exemplo. Outros seres também têm arautos, né? Mas os arautos do Galactus são os que preparam o terreno para ele, são os que trabalham para ele, né? São as pessoas que trabalham para uma entidade maior. Então, essa entidade menor trabalha para uma entidade maior. Essa entidade menor, como arauto dessa maior, preparando o terreno, mandando mensagens, enfim, trazendo informações, esse tipo de coisa. João Pedro Francisco Leal. Oi, Peter, tenho duas perguntas. O Kamehameha do Goku pode chegar até qual distância? Pode variar? Se sim, como? O poder das joias do infinito pode ser anulados ou bloqueados? João Pedro, cara, quanto ao Kamehameha, a distância que ele atinge, isso é indefinido. Isso nunca foi citado em lugar nenhum. Me corrija se estiver errado. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, nenhuma citação. A gente vê sempre ao contrário. Os disparos que a gente vê foi sempre curtos do Kamehameha. Então, eu não posso dizer pra você qual a distância que ele chega. Com relação às joias do infinito, cara, acredito que nada possa anular elas, porque, segundo até o Doutor Estranho na saga Secret Wars 2, agora Secret Wars 2, ele tá como xerife, o Doutor Estranho. Não vou dar spoiler do que aconteceu, mas ele disse que as joias do infinito são os que fazem até deuses tremerem, né? Deuses se ajoelharem, enfim, eles causam medo nos deuses. Então, acho que nada barra as joias do infinito. Logicamente, se a pessoa que tá com as joias do infinito, com a posse nas joias do infinito, não saber usá-las, não vai adiantar nada. Então, uma outra pessoa realmente pode fazer bom uso disso e acabar pegando essas joias pra ele, como foi o caso de Thanos em busca do poder. Yuri Viana, como saber se é um fanboy? Yuri Viana, faz um teste, cara. Pega um cara que você conhece aí e fala pra você mesmo, esse cara é um porcaria, perde. Quer ver, por exemplo, você quer saber se você é um Goku Zete? Fala assim, eu vou falar pra você uma coisa, ó. Goku perde pro Naruto. Você aceitou na boa ou você já deu aquela respirada? Porque se você ficou assim meio nervoso, subiu, o batimento cardíaco bateu um pouco mais rápido, você é um Goku Zete, né? Agora, se você tá rindo aí agora, você tá rindo desse lado, e eu falo assim, Naruto perde pro Luffy, pronto, agora você é um Narutard, né? Se você achou, se deu aquela respirada de raiva que trincou os dentes assim, né? Quer se vingar. E por aí vai, né, cara? Sei lá, Luffy perde pra Yusuke, e aí você é um
Lufizete, eu não sei como é que se fala isso. Mas enfim, vai fazer um teste pra você descobrir se é. Se você aceitou todos numa boa, você não é fanboy. Comédia 360. Cara, me responde, por favor, qual a diferença de otaku e nerd? Comédia, cara, é o seguinte, um nerd não necessariamente é um otaku e um otaku necessariamente é um nerd. Por exemplo, cara, nerd pode ser um nerd de games, um nerd de séries de TV, um nerd de desenho animado, um nerd de cinema, um nerd de, sei lá, de ficção científica, de action figures, qualquer coisa do mundo nerd, do mundo pop, né? Já um otaku é só referente à cultura pop japonesa, como animes, mangá, cosplay, enfim, tudo relacionado à cultura pop japonesa. Keikai Gamer, Peter, se cortar a cabeça do Deadpool e nascer outro no corpo, ele vai perder a memória? Não, Kaique, volta com tudo, volta o pacote completo, volta a cabeça e a memória. João Marcos Soares, Peter, pra quem você vai torcer nesse filme da Guerra Civil, Capitão ou Homem de Ferro? João, cara, desde o início eu sou Capitão América, eu vi todas as histórias do Guerra Civil e desde o início eu torci pro Capitão América. Eu nunca imaginei, quando eu tava no início, que alguém pudesse torcer a favor do Homem de Ferro. Aí eu percebi realmente que aquela história dividiu a galera, eu fiquei surpreso. Porque eu achei que a história foi feita pra todo mundo ficar do lado do Capitão América. Mas não, realmente causou uma divisão. E eu me surpreendi quando eu tava lendo assim. Quando eu vi que uma pessoa chegou... Não, Peter, eu tô do lado do Homem de Ferro. Eu falei, não é possível. Eu falei, você tá do lado do vilão? Eu falei, não, cara, vilão é quem não aceita as leis do governo. Aí eu me toquei realmente, cara, pode crer, tem esse outro lado. Mas eu sou do lado do Capitão América. Júlio Pedro Turmena Rosa. Peter, do que é feito o capacete do Magneto? Ele deve ser feito por algum tipo de metal. Se isso está correto, por que o Wolverine tentou seu crânio feito por adamantio é vulnerável aos poderes do Xavier? Júlio, acontece o seguinte, em nenhum lugar foi dito do que é feito o capacete do... foi dito, sim, especificamente do que é feito com o metal que é feito o capacete do Magneto. Muitos acham que é feito de um material normal, um ferro normal. Qualquer um pode até furar, quebrar aquele capacete. O problema é que o Magneto, por ser o rei do magnetismo, ele rearranja aquelas ligas metálicas para se tornar impenetrável telepaticamente, né? Agora, não vai se guiar, por exemplo, no filme, onde foi o Sebastian Shaw que deu o capacete para ele. Isso não é assim nas histórias em quadrinho. E isso explica também por que o Wolverine é suscetível, sujeito a ataques telepáticos. Porque o adamantio não tem nada a ver, não segura ataques telepáticos. Mais uma prova que mostra que o Magneto tem a mão dele, assim, o controle dele sobre o próprio capacete. Salomão Batista Barbosa. Seria possível o Flash sair correndo e encontrar com as próprias costas? Ah, né, cara? Pode escrever. Ele vai correr, encontrar com as próprias costas, só tem que tomar cuidado pra ele não peidar, né? Que pode ir direto na cara dele. Pô, cara, que pergunta louca. Eu nunca vi isso acontecendo. Sei lá. Bom, Net, fica aqui também o nosso Feliz Natal pra você e sua família. Obrigado por ter acompanhado todos os nossos vídeos durante esse ano. Esse novo ano vai prometer muita coisa. A gente já tem alguns vídeos até o final do ano. E no outro ano que vem, que vocês vão estar com a gente ainda, tenho certeza. A gente vai estar aparecendo aí com muita novidade, muita coisa nova. Muito obrigado, galera. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Fui!